Nesse vídeo, vamos começar uma redação do zero e entender como tirar nota máxima, fazendo-a com mais técnica e tática, deixando de lado as ideias inspiradoras. Afinal, você precisa lembrar que está atrás apenas de uma vaga no concurso, uma vaga lá no seu vestibular. Você precisa tirar uma nota alta. Então, sendo bem pragmático, não é hora de ser idealizador de ideias e sim cumprir o seu papel. Ou seja, vai lá e tira a nota que precisa. Olá, eu sou Rodney Danca, sou professor de cursos preparatórios, escrevi mais de 20 livros e por isso eu sei que posso te ajudar e mandar bem na sua redação. Vamos pensar num tema, vou te ensinar a fazer uma redação, vamos pensar num tema, vamos falar sobre regulação de redes sociais. Você acha que isso cai em prova? Você acha que isso pode cair numa redação hoje? Do jeito que o mundo está dividido, os temas super aflorados? Sim, é um tema mais que atual, um tema presente em diversos espaços de debates. E também pode ser arguído, pode ser perguntado, pode ser colocado sim na sua redação de concurso público ou mesmo de uma prova vestibular. Aqui no YouTube eu tenho diversos vídeos como esse que te ensinam a fazer redações. Então se você gostar, depois é só descer nos comentários e clicar num deles. Todos eu ensino de forma prática, simples, a fazer redação do zero. E a primeira coisa que você tem que saber quando começa a fazer uma redação do zero é que você tem tempo suficiente para fazer uma boa redação. Você precisa usar então táticas e técnicas próprias. Não vou falar para você conhecer as regras da língua portuguesa, pois isso você já viu no ensino médio. Vamos diretamente construir uma redação, vamos ser pragmático. Antes de tudo, você tem que lembrar, você precisa saber que existe um esqueleto para fazer uma boa redação. Toda redação tem introdução, desenvolvimento e conclusão. E quando a gente fala de introdução, a gente tem que lembrar que uma introdução ela vai ter de 5 a 7 linhas de introdução. É isso que a gente tem que lembrar, de 5 a 7 linhas. Já o desenvolvimento, você vai usar, e aqui ó, a gente está representando um parágrafo, tá? Um parágrafo. Então, cada caixinha dessa equivale a um parágrafo. Evidentemente que isso é um esqueleto. Ele pode ter algumas mutações, algumas modificações, claro. Mas introdução, um parágrafo. Conclusão também com um parágrafo. E o desenvolvimento de 2 a 4 parágrafos. Eu coloquei 2 aqui para ficar mais fácil a visualização, mas ele pode ter de 2 a 4. Normalmente as pessoas, as boas redações que têm boas notas, sempre tem 3 parágrafos. Então eu coloquei 2 aqui, então cada parágrafo também entre 5 e 7 linhas, entre 5 e 7 linhas. Isso a gente tem que lembrar, por quê? Que em regra, a sua redação, em regra, tá gente? Isso pode mudar um pouquinho. A redação de um concurso público, a redação de uma prova do Enem, de uma prova vestibular, geralmente é entre 30 e 40 linhas, 30 e 40 linhas. Então, se a gente pensar em torno de 5, 7 linhas para cada parágrafo, nesse esqueleto aqui que eu estou te mostrando, nós vamos utilizar as 30 linhas facilmente, as 30 linhas facilmente. É isso que eu quero que você tenha em mente. Então, a gente já tem esse esqueleto, você já tem que saber disso. Para a sua prova, quando você vai fazer a prova, você fala assim, olha, minha prova tem um esqueletão, ela tem introdução entre 5 e 7 linhas, é um parágrafo, eu tenho desenvolvimento entre 2 e 4 parágrafos, que vai dar mais ou menos umas 20 linhas, eu também tenho a conclusão, que é um único parágrafo de mais 5 ou mais 7 linhas. Então, no total, eu não posso passar o espaço determinado pela banca organizadora. Eu não posso fazer uma redação que eu escreva mais linhas do que aquele gabarito da folha final de redação, porque não vai contar ponto algum, ok? Essa é a primeira ponto importante. Quando a gente vai para a leitura da redação, primeiramente, eu quero que você leia os textos de apoio. Normalmente, você tem 2 ou 3 textos de apoio. É normal, a maioria das provas colocam 2 textos de apoio. Geralmente eles são diferentes, eles são contrapostos. O texto 1 é diferente do texto 2. O texto 2 é diferente do texto 1. Geralmente eles colocam ideias diferentes justamente para fazer com que você desperte ideias, tenha novos insights. Então são textos contrapostos que servem para despertar suas ideias, seus insights, e que estão mais afetos à sua percepção. Ou um desses 2 textos, ou o texto 1
ou texto 2 vai levar você a ter um entendimento. Geralmente os candidatos, meus alunos falam que eu gosto de um texto, não gosto do outro. Isso é normal, você vai gostar de um, vai concordar com um e vai discordar do outro. Então, você já tem aí uma linha a seguir na sua redação. E a leitura desses textos, olha só, gente, uma coisa super importante que eu vou falar para você. A leitura desses textos pode demorar entre 10 e 15 minutos e está tudo certo. Isso depende muito da velocidade de leitura e do entendimento contextual. Depois que você fizer a leitura, aí sim, vou te dar uma dica que vale ouro. A gente vai para o brainstorming. O que é o brainstorming? Brainstorming é uma técnica que a gente usa para diversos saberes, diversas coisas que a gente faz na vida. Mas ela cai muito bem quando você vai fazer uma redação. O que é o brainstorming? É o que a gente chama de chuva de ideias, chuva de palavras, chuva de pensamentos. Então você vai colocar no papel, você vai colocar no seu rascunho tudo que você estiver pensando sobre a regulação de redes sociais, que é o tema da nossa aula de hoje. Então a gente coloca lá regulação de redes sociais. Legal, a gente vai falar sobre regulação de redes sociais. Quando a gente fala de regulação de redes sociais, a gente vai pensar um montão de coisa, cara. A gente vai fazer essa tempestade mental pensando em várias ideias, várias palavras, vários temas. Quando a gente fala de regulação de redes sociais, a gente já falou, redes sociais é algo que vai aparecer na minha redação. Não tem como fazer uma redação se não usar essa expressão. Então, redes sociais. Quando eu falo de redes sociais, a gente está falando do quê? Da vida atual. Falando da nossa vida moderna. Nossa vida moderna. Quando a gente fala de redes sociais, o que vem na ideia hoje? Diversão? Diversão, mas a gente está falando de comunicação. Comunicação entre as pessoas, comunicação de produtos. Eu vou colocar pessoas. Então, eu vou colocar produtos, não é isso? Quando a gente vê as redes sociais, quando a gente acessa, tem muitas vendas, né? Pessoas falando, vendendo produtos. E essas pessoas, esses produtos, essa comunicação influenciam o nosso comportamento, certo? Olha só, gente, estou chutando aqui palavras. Eu não estou criando ainda a redação, é isso que você tem que entender. Claro que essa técnica você acaba desenvolvendo melhor quanto mais pratica. Aqui eu estou mostrando como a gente pode praticar, criar uma redação do zero para chegar à nota máxima. Se elas influenciam pessoas, se elas influenciam compra de produtos, eu estou aqui buscando entender, talvez, entender um pouco da privacidade. Então eu estou falando da privacidade. A regulação tem a ver com a privacidade do nosso comportamento, privacidade do comportamento. Isso é legal, hein? Comportamento. Gente, eu tô colocando, assim, tentando conectar palavras. Então, se a gente tá falando de comportamento, evidentemente que as plataformas de rede social, deixa eu só apagar aqui, escrever mais bonitinho aqui, as plataformas de redes sociais, elas vão fazer o quê? Coletar dados. Então, isso tem a ver com a privacidade. Então, olha só, vamos ligar. Então, a privacidade com a plataforma. Porque ela vai coletar dados, não tem jeito. Mas, lembra que eu falei que a gente tem a comunicação? É verdade, você falou da comunicação nas redes sociais. E o que acontece nas comunicações? Não tem os fake news, que se combate muito, fake news, que são as notícias falsas. Você não está falando de, por exemplo, discursos inflamados, discursos de ódio, discursos que as pessoas extrapolam a liberdade. Discursos. Liberdade, de novo, liberdade das pessoas, liberdade da fala. Então, essa liberdade, ela tem que estar contida numa lei, numa legislação, lei. Aí a gente não tem lei ainda para falar da regulação. E muitas vezes esses fake news geram o quê? A desinformação. Olha quanta coisa legal a gente está trazendo. E eu nem comecei a fazer a redação. Falou disso, falou do fake news, mas as pessoas falam assim, mas é importante que a gente tenha liberdade para informar. Informar o quê? Sobre fatos. A informação é um dos pilares da democracia. Legal. E tudo isso aqui, gente, já percebeu que vai caracterizar um desafio na produção da lei.
da legislação. Por quê? Porque eu tenho ideias contrapostas. Onde que eu vejo essas ideias contrapostas? Nos textos de apoio. Olha aí, nos textos de apoio. E de onde surgiu essa chuva de ideias, né? O desafio de legislar, o desafio de trazer diretrizes de comportamento. O mundo virtual vai ser o próximo espaço de debates, de ideias, de conversas entre as pessoas, não há dúvida disso. Então você tem a necessidade, talvez, aí de criar comportamentos. Pelo menos essa é a linha que eu estou seguindo na minha redação. E olha só, gente, com toda essa chuva de ideia, tudo isso aqui que a gente fez, a gente já consegue sim pensar em algum tema de redação ou pensar em algum ponto. Aliás, eu queria perguntar para você, quando a gente faz o brainstorm, quanto tempo a gente leva, né? Primeira coisa, a gente vai levar de 5 a 10 minutos, porque eu fui falando, fui colocando as palavras, já li o texto de apoio, já joguei as palavras na minha cabeça, inconscientemente eu já construí a redação. Agora é só organizar. Bem, lembra que a gente começou esse vídeo falando que a redação, ela tem uma estrutura? Bem, a estrutura tá aí. Então a gente tem a introdução. Então vamos colocar, a gente tem introdução. E a nossa introdução, ela tem de quanto? De 5 até 7 linhas. Depois a gente tem o desenvolvimento. Então também, 5 a 7 linhas. Aqui também o desenvolvimento, de 5 a 7 linhas. Lembra, se ficar, você pode ir para 10 linhas, pode ir para 5, não tem problema. Geralmente, 3 parágrafos. Aqui tem 2. E você tem o que? A conclusão. Pronto. Lembrando disso, eu já posso montar a minha redação com o quê? Com essas palavrinhas aqui, ó, do brainstorm, que você colocou onde? Você colocou na folha de rascunho. Então fica mais fácil você montar, claro. Então vamos lá, vamos tentar montar uma ideia. Então quando a gente fala aí, quando a gente está falando de introdução, a gente vai pegar no brainstorm algumas ideias, algumas palavras. A gente está falando das redes sociais, a gente está falando da vida moderna, a gente está falando de comunicação. Então eu vou colocando as palavras principais na introdução. Estou falando do poder de influenciar as pessoas. No desenvolvimento, vou pensar em falar sobre a privacidade. Vou pensar em falar também aí sobre plataformas que coletam dados. Então eu estou pegando as ideias daqui do brainstorm e colocando numa estrutura que deve ficar fácil. Vou falar do fake news. Vou falar das diretrizes. Vou falar de legislação. Então, olha só, eu estou agora ajustando, porque eu não poderia começar a falar de legislação, para depois falar de redes sociais, de influência, e depois falaria a conclusão e ainda voltaria para o desenvolvimento. Tem que ter uma ideia, tem que ter uma possibilidade de entendimento. E a conexão, coesão, a lógica da construção fica muito mais fácil você usando o brainstorm e conhecendo um modelo de como você faz a redação. E no final, você vai reforçar a sua conclusão justamente com a introdução. Esse link é muito legal, uma técnica muito bacana. Então aqui você vai falar dos desafios que se fazem presentes para você conseguir a regulação e que isso tem que ter leis claras, justamente para tirar o subjetivismo. Então essa é a construção bem tranquila aí de uma redação nota máxima. Mas você pergunta assim, mas como que ficaria a sua redação? Eu pensaria, se a gente fosse utilizar esse esqueminha aqui, eu pensaria assim, né? Eu começaria uma redação do tipo, nos últimos 20 anos, as redes sociais, ou nos últimos 30 anos, ou nos últimos tempos, né? As redes sociais se tornaram parte integrante do nosso cotidiano, da nossa vida moderna, conectando milhões de pessoas. As redes sociais têm o poder de comunicar, levar a informação a essas pessoas com influência tendente a um ou outro ponto. Olha só, essa seria a introdução. E aí eu buscaria o desenvolvimento falando que a regulação das redes sociais é importante para proteger a privacidade das plataformas que coletam grande quantidade de dados, para evitar discursos de ódio, evitar crimes, o bullying,
a radicalização do comportamento e que a regulação ela vai servir para contrapor a desinformação, que é uma preocupação constante quando a gente fala de regulação de redes sociais. E, evidentemente, isso vai impedir ou mitigar que informações falsas circulem em ambiente virtual. Também colocaria no desenvolvimento que o fake news leva à desinformação, por isso a necessidade de criar novas diretrizes por meio de legislação bem clara, a fim de se preservar a liberdade de expressão da comunidade. Legal, né? Mais ou menos isso. Professor, mas eu não sei pensar desse jeito. Sabe sim, é só questão de treinar, tá? Concluindo, você colocaria que a regulação das redes sociais ela é importante para os desafios emergentes em um ambiente digital que só cresce, ainda mais associado à inteligência artificial. Olha, porque é um termo novo, numa conclusão, não tem problema nenhum. E quando se estabelece diretrizes claras e aplicáveis às plataformas de redes sociais, isso é permitir que se garanta liberdade individual dentro do meio digital. E aí, pessoal, gostou? Então, deixa eu te falar que eu tenho um e-book com mais de 30 redações prontas para você ler, entender, memorizar, tudo pronto, com os pontos principais, com os temas principais da atualidade para você usar na sua próxima redação. Essa redação que eu fiz aqui com você já está lá, já está no meu e-book, prontinha, todas juntas. O legal desse e-book é que ele é sempre atualizado. Você pode acessar do seu celular, pode acessar do seu computador, você pode baixar, pode imprimir e o valor é bem, mas bem acessível mesmo. Na descrição desse vídeo tem o link. Tenho certeza de que será muito, mas muito útil esse e-book para você. Eu espero que você tenha gostado dessa aula, desse vídeo, e eu espero que você deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com um colega. Aqui eu vou deixar um botão de inscrição no canal. Se você não é inscrito, clica, se inscreva, ativa o sininho para receber outras notificações, e ao lado eu vou deixar mais 2 vídeos. Um deles faz sentido para você e clica, isso nos ajuda a crescer aqui no YouTube. Até o próximo vídeo, valeu!